Obrigado por se juntar a nós em mais uma parte do nosso ensino sobre o assunto anjos. Estamos falando do ministério dos anjos e eu quero ler de novo a passagem que é a base para o nosso ensino, pois, como temos várias partes, é bom relembrar. Em Hebreus, no capítulo 1, o capítulo inteiro está falando e comparando o ministério de Jesus com o ministério dos anjos. No versículo 14 ele diz: não são todos eles espíritos ministradores, falando dos anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que serão herdeiros da salvação. De alguma forma, ao longo dos anos, deixamos isto para trás e achamos que o ministério dos anjos é coisa do passado. E aí, quando entramos no capítulo 2, veja o que ele diz: por esta razão. E se ele diz por esta razão, ele está ligando uma coisa à outra. São dois versículos ligados. A divisão dos capítulos meio que quebra, mas dá para dizer claramente que ainda estamos falando sobre o ministério dos anjos. Ele diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum deixemos elas escaparem. Veja, quando ele diz para que em tempo algum, isso significa que você pode ter o ministério dos anjos operando ao seu favor em todo o tempo. Então, temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. E que verdades foram estas ouvidas? A comparação do ministério de Jesus com o ministério dos anjos, duas coisas envolvidas. O ministério de Jesus é maior, mas o ministério dos anjos, eles são espíritos ministradores, são seres criados, projetados por Deus para servirem a seu favor, para lhe ajudarem em tempo de necessidade. Então, aqui ele diz, para que em tempo algum deixemos isto escapar. Mas, pessoal, nós somos culpados disso, nós temos deixado isso escapar. Vemos no Velho Testamento que havia o ministério dos anjos, vemos até no Novo Testamento, mas de alguma forma deixamos isso escapar de nós. Agora note o que ele continua dizendo: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu a sua justa recompensa. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Em outros vídeos eu já falei sobre esse assunto. Zacarias provocou um anjo. O anjo do Senhor veio até ele e disse: Isabel vai ter um filho. E Zacarias disse: como eu vou saber? Dê-me um sinal. Em outras palavras, ele estava dizendo: como eu sei que você está falando a verdade? Me dê um sinal. O anjo disse: eu vou dar um sinal, sim. Certo. Ele disse: você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia que isso acontecer. Porque se não calarmos a sua boca, nada disso acontecerá. Você não fala dúvida e incredulidade e recebe as promessas de Deus manifestas em sua vida. Então, ele provocou um anjo. Agora veja, era um anjo do Senhor. O nome dele era Gabriel, ele se apresentou desta forma. E eu quero falar sobre isso um pouco, porque às vezes as pessoas dizem: sabe, o anjo do Senhor na verdade era o próprio Jesus. Ora, eu não discordo que é possível que em algumas passagens do Velho Testamento isso seja verdade, que a palavra anjo indique o próprio Senhor. Agora deixa eu te mostrar porque você não pode dizer que toda vez o anjo do Senhor é Jesus, por toda a Bíblia, porque veja, aqui está o anjo do Senhor aparecendo a Zacarias. E então, quando passamos aqui para o capítulo 2 de Lucas, nós descobrimos quando o anjo, no capítulo 2, verso 8, diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias na noite. Isso foi quando Jesus nasceu. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora, se Jesus nasceu numa manjedoura e está deitado numa manjedoura na cidade de Davi, como ele poderia ser este anjo que estava ali falando com os pastores? Existe muita confusão sobre isso e você precisa manejar bem a palavra da verdade. E como eu disse, pode haver ocasiões no Velho Testamento onde há uma indicação. Não se pode provar sem dúvida nenhuma, mas há indicações no Velho Testamento que quando se fala do anjo do Senhor, isto se refere a Jesus, ao próprio Jesus antes de ele vir para a terra. Mas aqui fica óbvio que este anjo do Senhor não pode ser Jesus, porque o anjo do Senhor está falando com os pastores e Jesus, o bebê, está deitado numa manjedoura em Belém. Então,
Eu penso que seja necessário que manejemos bem a palavra da verdade e não sejamos pegos, dizendo, toda vez que fala do anjo do Senhor, este é Jesus, porque não é assim. Bem, eu me desviei um pouco aqui, mas vamos continuar no nosso assunto. Zacarias provocou um anjo e isto causou problemas a ele. Nós também temos um fato na Bíblia que diz que Balaão provocou um anjo. Você lembra? Ele provocou um anjo, o Senhor tinha dito a ele para não ir com aqueles homens e os homens ofereceram a ele mais dinheiro e ele disse, tudo bem, eu vou checar de novo para ver se é isso. E então ele acabou provocando um anjo, indo uma segunda vez se consultar com o Senhor sobre a mesma coisa. E se nós continuarmos nesta história, vemos que o anjo do Senhor ficou parado no caminho. E Balaão não conseguia ver o anjo do Senhor ali parado, mas a sua jumenta parece que ela tinha mais discernimento espiritual do que Balaão, porque ele estava operando, por vezes no ofício de profeta e outras vezes com coisas ocultas, e ele mesmo se colocou em problemas. E aquele anjo do Senhor estava destinado a cortar a cabeça de Balaão, mas a sua jumenta salvou-lhe a vida. Então, encontramos no Salmo 103, versículos 19 e 20, que os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. E quando você começa a falar a palavra de Deus, quando você proclama a palavra de Deus, consegue uma audiência com os anjos? Isso está em Lucas 12, onde Jesus disse, se me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês diante dos anjos de Deus. Jesus era a palavra que se fez carne. Ou seja, se mantemos a palavra de Deus em nossa boca, conseguimos uma audiência com os anjos, porque os anjos estão ouvindo o que você está falando. Ora, quando estão ouvindo a sua voz, eles conseguem dizer se você está ou não citando o que a palavra de Deus diz ou não necessariamente o que ela diz. Se a sua fala está em concordância com a palavra de Deus, então os anjos se envolvem a seu favor. Eles sabem o que a palavra diz. Em Marcos 11, 23 e 24, ele terá tudo o que diz, se crer e não duvidar no coração, se crer no que está dizendo, vai acontecer. Então eles trabalharão para que aconteça. Para que venha acontecer exatamente o que a palavra diz, se você seguir e mantiver esta palavra em sua boca, então eles se envolvem em sua situação. Eles cuidarão para que você esteja no lugar certo, na hora certa, para que a coisa certa aconteça. Então, eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que são herdeiros da salvação. Agora vamos voltar ao Velho Testamento. Vamos abrir no livro de Êxodo. Agora, às vezes as pessoas dizem, eu não sei se os anjos estão mais envolvidos com as coisas aqui da terra. Bem, vamos abrir a Bíblia e ver o que ela diz aqui. Como os anjos foram usados no Velho Testamento, como ajudaram Israel no Velho Testamento. Êxodo capítulo 23, vamos começar do versículo 20. E o Senhor fala, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Bem, você sabe que o lugar que ele tinha preparado para Israel era a terra prometida. Ele havia dado a eles uma terra. Ele disse, de vocês, eu dei a vocês, mas vocês têm que ir e possuí-la. Bem, eles enviaram 12 espias, você lembra, para espiarem a terra. E veja, Deus permitiu que eles fizessem isto, que fossem e vissem que a terra era exatamente como Deus disse a eles. Ele não disse a eles que enviassem espias para ver se conseguiriam possuir a terra, porque ele já havia dado a terra a eles. Josué e Calebe voltaram com a palavra de Deus intacta habitando dentro deles e eles analisaram o lugar, eles julgaram o lugar e julgaram a habilidade de possuí-lo pelo que Deus havia dito e não pelo que estavam vendo, pelos gigantes e tudo mais que havia na terra, pelos muros da cidade. Voltaram e disseram, podemos muito bem tomar a cidade. Mas vocês lembram que 10 espias voltaram com um mau relatório que não concordava com a palavra de Deus? Eles olharam para as circunstâncias e anularam a palavra de Deus, eles jogaram a palavra de Deus ao sabor das circunstâncias, e quando você faz isso, você provoca os anjos. Porque eles sabem o que a palavra de Deus diz, e qualquer coisa que provoque um anjo provoca a Deus. E notem o que ele diz aqui, vamos continuar lendo para entender. Eis que envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Estejam cientes dele, obedeçam a voz dele, não o provoquem, pois ele não perdoará a vossa transgressão, porque o meu nome está nele. Como assim o meu nome está nele? Entenda, é o anjo do Senhor atribuído a Israel para levá-los para a terra prometida.
Agora deixa eu perguntar, você acredita que o anjo do Senhor tinha capacidade de conduzi-los e mantê-los no caminho e levá-los à terra prometida? Não há dúvidas sobre isso, ele tinha a habilidade de fazê-lo se mantivessem a palavra de Deus em suas bocas e se eles não provocassem o anjo. Está escrito bem aqui, estejam cientes dele, do anjo, designado para mantê-los no caminho e conduzi-los para o lugar que Deus preparou. Obedeçam a ele, não o provoquem, ele não perdoará sua transgressão. Ele não tem que perdoar a sua transgressão. Anjos são máquinas espirituais, como eu digo, projetados por Deus para um propósito, para serviço a favor daqueles que são os herdeiros da salvação, para protegê-los. Mas eles não têm que perdoar a sua transgressão. Em outras palavras, quando você fala contra o que a palavra de Deus diz, você vai sofrer os resultados disso. Deixa eu dar um exemplo aqui. No livro de Números, Deus disse a Israel, eu vou fazer com vocês o que chega aos meus ouvidos, ou seja, eu vou permitir que aconteça a vocês o que dizem no meu ouvido. E eles disseram, ouça o que eles disseram, você nos abandonou aqui e todos nós vamos morrer neste deserto? E este é o Marcos 11:23 do Velho Testamento, porque eles tiveram que disseram, aquilo veio sobre eles e todos a partir de 20 anos de idade morreram naquele deserto, porque eles provocaram um anjo e não obedeceram à voz de Deus. Pessoal, eu estou dizendo, o negócio é sério quando se trata de provocar anjos. Então, aquele anjo certamente tinha a capacidade de levá-los à terra prometida, mas ele não podia fazer a não ser que cooperassem com ele e fariam isso mantendo a palavra de Deus em suas bocas. Então, a moral da história aqui é, você não quer provocar o seu anjo, porque quando você provoca um anjo, você deixa o diabo abrir uma brecha e pôr o pé na sua vida. Isto pode te levar por um caminho devastador de destruição. Não provoque o seu anjo. Fale o que Deus disse em qualquer situação. Certo, estamos falando aqui sobre o ministério dos anjos e sobre não provocar os anjos. Agora, eu digo a você, se você mantém a palavra de Deus em sua boca, você não provoca seu anjo? Então, vamos avançar com isso. Nós estamos em Êxodo 23 e nós estamos falando sobre o fato de que o anjo do Senhor foi designado para Israel para manter eles no caminho e conduzi-los até a terra prometida. Mas aqui diz... estejam cientes dele, obedeçam à voz dele, não o provoquem, pois ele não perdoará a sua transgressão. Mas se diligentemente obedecerem à voz dele e fizerem tudo quanto eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Agora, deixa eu dizer algo aqui, eu acho que você até já sabe. Se Deus é inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários, então os seus inimigos e adversários estão num problema do tamanho de Deus, para dizer o mínimo. Sabe, eles estão em apuros. É o que diz aqui, se diligentemente obedecerem à voz dele. Ou seja, obedecer à palavra de Deus. Manter a palavra de Deus na boca, como disse a Josué. Não deixe este livro da lei, ou seja, minha palavra, se apartar da sua boca. Ele disse, e fizeres... tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu colocaria aos diabeus e aos demoneus. Ele disse, eu os destruirei. Agora, foi isso que Deus disse? Isso é o número 1, veja, Deus é o número 1, e ele designou um anjo do Senhor para levar Israel à terra prometida, mas você nota, ele não conseguiria fazer isto sem a cooperação deles. Ora, muitos de vocês estão orando para Deus fazer algo sobre as suas finanças, fazer algo sobre a sua saúde física, orando por cura, ao mesmo tempo que confessam a pior a cada dia, se levantam de manhã dizendo, nossa, eu acho que isso vai acabar me matando. Bem, você não quer provocar o seu anjo, mas acaba de fazê-lo quando fala desta forma, porque a palavra diz, por suas pisaduras fostes sarados. E a Bíblia diz... que Jesus se tornou pobre para que através da sua pobreza nos tornássemos ricos, mas aí você vai e diz, quer saber? A gente tem sido pobre por todos esses anos e eu acho que nada vai mudar, é assim que sempre vai ser. Mas a Bíblia diz que o que você faz prosperará, que nenhuma arma forjada contra você prosperará, que você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que você foi liberto do mal deste mundo tenebroso. Você vê, se você mantém a palavra de Deus na sua boca, os anjos têm uma tarefa, e eles vão te levar ao lugar.
Agora, se Deus designou o anjo do Senhor para levar Israel ao lugar que ele havia preparado para eles, você não acredita que Deus não faz acepção de pessoas e que há anjos designados para você, para te manterem no caminho e te conduzirem ao lugar que Deus preparou para você? Mas se você não coopera com eles, se não mantém a palavra de Deus em sua boca, sabe, o que vai acontecer é que no final das contas você vai acabar no caminho errado e você não chegará no seu destino. Você pode acabar numa estrada que está indo para Nova York e achar que está indo para Dallas. Não importa o quanto você crê, se você está indo na direção errada, você não vai chegar em Dallas. Você vai acabar em Nova York. Como se chega ao lugar certo? Lendo os sinais. E sabe, a Bíblia te diz que os sinais estão na palavra de Deus. Não deixe este livro da lei, a palavra de Deus, se apartar da sua boca. Não, você medita, você fala, você a cita. Ora, a palavra meditar significa falar consigo mesmo. E se você mantém a palavra de Deus em sua boca, os anjos têm uma tarefa, os anjos estão ouvindo o que você diz. E quando você fala algo errado, sabe? Quando você começa, eu acho que isso vai acabar me matando, sabe? Minhas costas estão me matando, sabe? Eu me sinto tão mal, sabe? Eu acho que eu vou acabar pegando esta doença. Bem, seja feito conforme a tua fé. Quer dizer, seu anjo dá um passo para trás e diz, bem, isso vai acontecer, não sabemos por que ele quer, mas a escolha é dele. Não temos autoridade para mudar isto e não temos autoridade para ajudá-lo nesta situação. Mas veja isto que a palavra diz em Lucas, capítulo 12, quando diz, se me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês diante dos anjos de Deus. Ele está dizendo, você terá uma audiência com os anjos de Deus. Eles estão ouvindo o que você diz e se você mantém minha palavra em sua boca, então você tem uma audiência com os anjos. Bem, eu sei que tem gente aí pensando, ele está inventando toda esta coisa. Bem, vá comigo para Eclesiastes, capítulo 5, verso 1. Vamos ler uns 4 ou 5 versículos aqui. E Salomão diz, guarda o pé quando entrares na casa de Deus, esteja pronto para ouvir, esteja mais pronto para ouvir do que para dar sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Não se precipite com a sua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, que as tuas palavras sejam poucas. Em outras palavras, não vá à presença de Deus em oração com um monte de palavras na boca que não querem dizer nada. Foi o que Jesus ensinou. Ele disse, quando orarem, não usem de vãs repetições como gentios fazem, pois eles acham que serão ouvidos pelo muito falar. Bem, ele disse aqui, não se precipite com a sua boca. Bem, isso também inclui não se precipite com a sua boca predizendo que as suas costas vão lhe matar ou que você vai pegar essa doença da moda ou algo assim. Fale o que a palavra diz e terá uma audiência com os anjos. Eles vão te levar ao lugar, vão fazer você estar na hora certa, no lugar certo, para que você descubra qual o problema e acabe com ele. Mas se você fala coisas contrárias à palavra de Deus, então você provoca seu anjo. E eles não têm obrigação de te perdoar, eles deixam que o que você diga aconteça. Bem, continuamos aqui no versículo 4, onde ele diz, quando fizeres um voto a Deus, não demore para pagá-lo, porque ele não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Em outras palavras, se você vai manter a palavra de Deus em sua boca, mantenha a palavra na sua boca sempre. Não mantenha a palavra na sua boca apenas uma vez e depois fique falando coisas negativas dizendo o que o diabo diz. Sabe, eu me surpreendo com as pessoas que eu acabo encontrando em cultos e conferências. Elas chegam para mim e dizem, o diabo me disse tal coisa. E aí elas querem saber, você tem uma palavra do Senhor para mim? Tenho sim uma palavra do Senhor para todos os que estão ouvindo o diabo. Pare de ouvir o diabo. Sintonize-se com Deus e com sua palavra, confesse a palavra de Deus, proclame a palavra de Deus e possua a promessa de Deus e você terá o ministério dos anjos envolvido ao seu favor. Agora, verso 6 é o que eu quero ler com você, Eclesiastes capítulo 5, verso 6. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi um erro, porque se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Agora veja, isso está na Bíblia. Eu vou ler de novo. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne.
Veja, você pode falar um monte e fazer a sua carne pecar. Você pode falar muita coisa que não deveria estar falando e criar desejos que farão você pecar. Você sabia que a fé vem por ouvir o que você fala? Provérbios diz que quando o desejo vem é árvore de vida. Ou seja, se o desejo fica forte o suficiente, você encontrará uma forma para que ele se realize. E é disso que ele está falando aqui, não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne. Agora, podemos aplicar isso a coisas menores. Tem gente que diz, eu não consigo parar de comer bolo, vou ficar grande como um balão. Provavelmente vai. Porque você está criando esse desejo, por que não criar outro desejo? Eu não desejo comer tanto a ponto de ficar com sobrepeso, eu apresento meu corpo para Deus, meu corpo é templo do Deus vivo, e eu não desejo comer demais. Por isso eu ordeno que o meu corpo se alinhe com a palavra de Deus e eu declaro que eu não desejo comer tanto a ponto de ficar com sobrepeso, eu me submeto a Deus e a sua palavra, e a palavra dele está em mim, ela habita em mim, e eu sou um vencedor pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Então você vê, você pode mudar os seus desejos pela sua confissão. E, sabe, tem gente que diz, tudo que eu como me deixa enjoado. Bem, ele terá tudo aquilo que disser, a Bíblia diz. Você acabou de dizer diante do seu anjo que tudo que você come te deixa enjoado? E então provavelmente provocou o seu anjo, porque a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus você foi curado. E se você mantiver a palavra de Deus em sua boca, vai perceber que muitas dessas coisas param de acontecer. Talvez você adoeceu comendo uma vez, mas provavelmente foi uma virose e não precisa acontecer de novo. Mas veja, palavras criam imagens, e estas imagens e palavras que falamos nos fazem acreditar de um jeito ou de outro. Você pode falar fé para si mesmo, pode falar medo para si mesmo, você pode falar destruição para si mesmo. Você já ouviu gente dizendo, sabe, depois que eu passar dos 40 vou ficar desconjuntado como todo mundo? Você sabia que descobriram que há uma doença agora que faz com que as células do corpo literalmente se descolem? Então você não deveria estar falando isto? Os anjos param e dizem, eu não sei por que ele quer ficar desconjuntado, mas se é a escolha dele, deixamos acontecer, não precisamos perdoar a transgressão dele. O que ele diz vai acontecer porque essa é a palavra de Deus. E eu sei que tem gente dizendo, eu não sabia nada disso, bem, é melhor considerar. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi um erro. Ora, foi isso que Israel disse diante do anjo de Deus. O anjo do Senhor estava ali parado ouvindo eles, quando os 10 espias voltaram dizendo, há gigantes na terra. Ora, que diferença isto faz? Deus disse, eu dei a terra a vocês. Ora, Josué e Calebe viram a mesma coisa, mas qual foi a diferença? A palavra de Deus estava habitando neles, foi o que depois ele disse a Josué. Não deixe que este livro da lei, era a palavra de Deus que tinham naquela época, não a deixe se apartar da sua boca. Continue falando ela até que ela entre em você, a ponto que ela não possa sair nem que você apanhe. Você entende do que eu estou falando? A palavra habita em você, mas observe que os 10 espias jogaram fora a palavra de Deus e pegaram as circunstâncias para si. Eles provocaram o anjo, e nós acabamos de ler lá em Êxodo 23 que eles deveriam estar cientes dele, não o provocarem, porque ele não perdoaria sua transgressão. E eles disseram, mais tarde eles disseram, todos vamos morrer no deserto. E cada um daqueles que tinha mais que 20 anos quando foram ao deserto, eles morreram naquele deserto porque provocaram o anjo e eles não possuíram a terra. Mas Josué e Calebe, 40 anos depois, entraram e possuíram a terra, porque a palavra de Deus estava habitando neles. Irmão, irmã, você não quer provocar o seu anjo? Eles querem se envolver com você, querem te ajudar, querem te fortalecer, te levar pelo caminho, te colocar no lugar certo, na hora certa, para a situação certa, se você mantiver a palavra de Deus em sua boca e não der voz ao inimigo. Aleluia! Eu ainda estou falando de anjos aqui no nosso programa. Temos falado sobre não provocar o seu anjo e vamos falar um pouco mais sobre isso, porque aqui nas Escrituras temos evidências que mostram que não é uma boa ideia provocar o seu anjo. Eu quero ler de novo o Êxodo 23 aqui na Bíblia, começando do verso 20. O Senhor disse, eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado.
Ele está falando sobre Israel, falando com Israel sobre a terra prometida. Ele enviou o anjo do Senhor para levá-los à terra prometida. Certamente o anjo era capaz de fazer isto, mas eles não obedeceriam à voz dele. Note o que ele diz: estejam cientes dele e obedeçam sua voz. Não o provoquem, porque ele não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Os anjos não têm que te perdoar. Quando você fala contra a palavra de Deus, fala o contrário da palavra de Deus, eles dizem a palavra de Deus é a autoridade final, e se você diz assim, de uma forma, e a palavra de Deus diz de outra, então você não recebe a assistência dos anjos, porque você provoca um anjo, e o que eles dizem é simplesmente que assim seja. Em outras palavras, Marcos 11:23, todo aquele que disser, crer, não duvidar no seu coração, crer que tudo o que disser acontecerá, ele terá tudo o que disser. O trabalho deles é cuidar para que aconteça, que a palavra de Deus venha a acontecer. E os filhos de Israel disseram: todos morreremos no deserto. Nem todos eles. Josué e Calebe não disseram, a palavra de Deus permanecia neles. E 40 anos depois eles entraram, pegaram os gigantes, e Calebe disse: eu quero a montanha dos gigantes, e graças a Deus ele teve 85 anos de idade. Imagine a unção de Deus sobre um homem. Ele pegou os gigantes, mas o resto do povo morreu, e você não quer morrer no deserto, você quer sair do deserto. Então vamos voltar para o Velho Testamento e vamos falar sobre, vamos ver aqui em Gênesis, onde Ló estava na região de Sodoma e Gomorra, e o anjo foi até lá e falou com Abraão sobre o assunto. E para entendermos isso, vamos para o capítulo 19. Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e se prostrou. Veja, aqueles anjos foram até ali. Deus os enviou até ali para ver se era mesmo do jeito que estavam falando. Ora, nós sabemos que Deus sabe de tudo ou tem acesso para saber de tudo, mas às vezes parece que Deus quer simplesmente descobrir, parece que ele quer ver como um homem veria. Então ele enviou anjos ali para ver se era como se falava a respeito do lugar. Agora, a coisa que se ouve muito hoje em dia, com muita frequência, são os profetas da desgraça profetizando que a América será destruída, que Deus vai julgar a América, que Deus vai destruir a América por causa do seu pecado. Mas veja, quando você volta ao Antigo Testamento e quando você lê e vê sobre Sodoma e Gomorra, Abraão disse ao Senhor: você destruirá se houver 50 justos? Não, ele disse: eu não destruirei se houver 50. Finalmente Abraão desceu até o número 10, e se houvesse 10 justos, Deus não destruiria. Veja, quando Deus estabelece um precedente na palavra, ele permanece nele, e ele não faz acepção de pessoas. Deixa eu te perguntar algo. Você acredita que Deus vai destruir a nação que está realizando 95% de todo o trabalho missionário do mundo, pregando o evangelho ao redor do mundo só por causa das pessoas perversas desta nação? Veja, a palavra de Deus indica que ele não irá. E eu estou cansado de ouvir esses profetas da desgraça profetizando a derrota e a destruição da América. Agora, veja, ela pode ser destruída mais tarde, mas não enquanto os justos estão aqui. Mas isso é assunto para outra conversa. Vamos continuar aqui. Veja, esses 2 anjos foram a Sodoma. E aqui nós temos Sodoma, com todo aquele pecado que a Bíblia diz que havia ali. E o anjo disse a Ló: eu preciso tirar você daqui, eu não posso fazer nada até ter você fora dessa cidade. E ele foi enviado para destruir. Agora, se você abrir aqui no verso 15, diz: ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele sua mulher e suas 2 filhas, e o Senhor, sendo misericordioso para com ele, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Agora ouçam isso: e aconteceu que, havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Agora eu quero te lembrar do que Deus disse a Israel. Em Êxodo 23, ele disse: estejam cientes deste anjo.
que foi enviado e encarregado de mantê-los no caminho e levá-los à terra prometida, estejam cientes dele e obedeçam a sua voz, porque ele não perdoará a sua transgressão. Agora aqui este anjo diz, não olhe para trás, não olhe para trás de si. E você lembra que já falamos de toda transgressão recebendo a justa recompensa, está lá em Hebreus capítulo 2. E aqui diz que Ló disse, não, Senhor, assim não nos deixe ir para a montanha, permita-nos entrar em outra cidade, e o Senhor permitiu. E aí nós notamos aqui que o verso 22 diz, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, vindos do céu sobre Sodoma e Gomorra. Bem, eu vou parar de ler por aqui, mas sabemos o que aconteceu. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Veja, ela desobedeceu à voz do anjo. Agora, isso pode soar como uma coisa insignificante, mas lembra do que Deus disse a Israel? Obedeçam à voz dele. Não o provoquem, obedeçam à sua voz, pois ele não perdoará a vossa transgressão. Ela provavelmente pensou, só mais uma olhadinha na cidade. E ela desobedeceu ao anjo, ela provocou o anjo. E eu digo a vocês, provocar um anjo pode trazer uma situação de vida ou morte. Agora entenda, essas coisas não estão na palavra de Deus apenas para encher as folhas da Bíblia. É possível que alguns de vocês estejam provocando os seus anjos, isso por não obedecer à voz deles. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Havia um amigo meu que vivia lá na Flórida e o sogro dele morava lá e frequentava a igreja que meu amigo pastoreava. E ele me contou uma vez que o sogro dele morreu em um acidente de carro naquela cidade. E todas as pessoas ficaram se perguntando, ora, por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso aconteceu, sabe? Ele era um cristão tão bom. Finalmente ele disse, eu tive que dizer à minha congregação o que eu sabia. Ora, o homem havia dito a várias pessoas. O sogro dele dizia, veja, toda vez que ele ia voltando para casa, havia duas ruas que ele podia pegar para chegar em casa. Numa das opções havia um semáforo, e a outra opção não tinha um semáforo. E muita gente já tinha estado com ele no carro, vindo de carona, e tinham visto que ele entrava na rua que não tinha semáforo. E ele costumava dizer, sabe, toda vez que eu paro aqui, algo parece me dizer que eu deveria pegar a outra rua ao invés dessa, mas eu não sei por quê. Ele deixava sempre isso passar. Muito possivelmente era o anjo dele dizendo, você não deve entrar nesta rua. E sabe, a gente fica tentando entender esse tipo de coisa. E veja como deixamos isso passar. Eu mesmo já deixei várias vezes. Mas eu tenho me tornado cada vez mais sensível ao que o Espírito de Deus diz e ao que o anjo diz. Eu acredito sim que os anjos se comunicam com pessoas de vez em quando, através do Espírito. E às vezes eu fico muito atento a essas coisas. Aquele homem, uma noite, ele pegou aquela rua naquele cruzamento onde não havia um semáforo e havia um bêbado vindo a mais de 100 km por hora com os faróis apagados. É claro que ele não o viu e o acidente aconteceu e o matou. Veja, Deus tentou avisar aquele homem. Eu acredito que os anjos tentaram avisá-lo. O seu anjo da guarda tentou dizer a ele o que poderia prolongar a sua vida. Agora lembra do que a Bíblia diz, obedeçam à voz dele? Não o provoquem, obedeçam à voz dele, pois ele não perdoará a vossa transgressão. Veja, temos um incidente na Bíblia que parecia ser uma coisa tão insignificante. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Veja, parece uma coisa tão desproporcional para o que ela fez, mas ela simplesmente não obedeceu à voz do anjo. Há uma razão para isto. Deus está tentando revelar para nós que é melhor estarmos sensíveis ao que o Espírito de Deus nos diz e ao que os anjos nos dizem através do nosso espírito. Porque se Deus designou um anjo para levar Israel, mantê-los no caminho para a terra prometida, ou seja, não os deixe se afastar do caminho, mantenham-nos no caminho até a terra prometida. Lembre-se, aqui era o anjo do Senhor. Não era qualquer anjo, era o anjo do Senhor que foi enviado para eles, mas ele não conseguiu cumprir. Porque o povo de Israel não cooperou com o anjo, não obedeceram à voz dele. Josué e Calebe obedeceram sua voz. Mas veem,
a voz do Senhor e a voz dos anjos. Tem algo que vocês têm que entender aqui. Os anjos não vão dizer nada que esteja fora da palavra de Deus. Então, o que o anjo está dizendo tem que estar alinhado com a palavra de Deus e com a vontade de Deus para a sua vida. Então, haverá momentos em que eles lhe darão uma informação valiosa. Agora, pode parecer que não é um anjo falando com você. Você não vai ver um anjo todo dia. Algumas pessoas já viram anjos. Mas você não deve procurar ver anjos. Se um aparecer para você, tudo bem. Mas se ele aparecer, certifique-se de que o que ele fala concorda com a palavra de Deus, porque não me importa o que aparece para você dizendo ser um anjo. Se ele diz algo contrário à palavra de Deus, então eu simplesmente não considero e deixo para lá. Mas veja, se formos obedientes ao que o Espírito de Deus nos revela, e às vezes ele nos revela através de anjos, se Deus encarregou um anjo para levar Israel para a terra prometida sem se desviar, você pode ter certeza que ele designou um anjo para cada pessoa neste planeta para levá-la ao céu e não ao inferno. Deus cercou o inferno com arame farpado e cerca eletrificada. Ele não quer que você vá para lá e ele quer que você viva uma vida plena nesta terra. Mas você pode provocar um anjo e causar destruição. Pode até te custar a vida, já vimos exemplos disso na Bíblia. Aconteceu no livro de Atos, Ananias e Safira, não é um bom exemplo? Eles mentiram para o Espírito Santo e assim provocaram seus anjos e isso lhes custou a vida. Veja, estamos falando aqui sobre anjos e sobre como não provocar os anjos. Não provoque o seu anjo. É uma situação bem perigosa. Agora eu quero que voltemos para o Antigo Testamento e eu quero que você abra em 2 Reis 19, porque aqui temos um exemplo clássico da libertação que vem pelo ministério dos anjos. Agora, você provavelmente não está lutando uma guerra ou algo assim, nada tão sério, mas este era um tempo muito crítico para Israel. E o que encontramos aqui é que Ezequias, o rei, estava numa situação que um sujeito chegou e disse: nós vamos entrar e tomar tudo que você tem e nós vamos destruir tudo que está aí e o seu Deus não poderá libertar você. Agora aqui está o que Ezequias fez, capítulo 19, 2 Reis. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. O versículo 5 diz: foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: foram ver Isaías o profeta. E Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e eu o farei cair morto à espada em sua própria terra. Verso 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Foi isso que o rei que estava guerreando contra Ezequias mandou dizer. Mandou dizer a Ezequias. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo. Agora veja que blasfêmia temos aqui. O homem está dizendo: o seu Deus está te enganando, Ezequias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? E ele começa a listar os povos. E ele pergunta: onde estão esses reis? E, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu-se perante o Senhor. Aqui temos um cara se gabando, dizendo: não há nenhum Deus que possa te livrar das minhas mãos. Eu quero lembrar a vocês que na Guerra do Golfo, o homem chamado Saddam Hussein disse: esta é uma guerra entre o nosso Deus e o Deus de vocês? Você não deveria ter dito isto? Para dizer o mínimo. Eu vou deixar isso ecoando, eu não vou nem perder tempo com isto. Ele provocou um anjo, perceba, e você tem que entender que nós não somos tão bons assim. Os anjos se envolveram naquela guerra.
porque ele provocou um anjo. Verso 15: Orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, eu não vou ler tudo isso aqui, mas vamos avançar para ver o resultado de tudo isso? Verso 34: Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim, foi isto que Deus disse, e por amor de meu servo Davi. E aconteceu naquela noite que saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos aqueles eram cadáveres. Ele provocou o anjo do Senhor. Agora nós lemos o registro disso em alguns outros lugares, e diz que Ezequias foi diante do povo e falou de forma tranquila com eles. Depois que aquele outro rei fez uma blasfêmia tão radical contra Deus, ele foi diante do povo e falou confortavelmente a eles. Em outras palavras, ele disse: vamos descansar com esta coisa, porque já lançamos sobre o Senhor, temos a palavra de Deus a respeito disso. Sabe o que eu já notei nas Escrituras? É que Deus, ao que parece, nunca libertou pessoas através do ministério dos anjos, com o livramento dos anjos, quando elas estavam em medo, dúvida ou incredulidade. Aconteceu sempre quando estavam em fé, quando agiram assim. Eu posso dar um exemplo no Novo Testamento. Pedro foi posto na prisão. Iriam arrancar a cabeça dele de manhã, a guilhotina já estava afiada, e ele estava dormindo. O anjo do Senhor abriu as portas da prisão e teve que chutar o lado dele. Sabe, eu presumo que ele fez isso para acordá-lo, porque o homem estava dormindo. Agora deixa eu te perguntar. Você conseguiria dormir se fossem cortar sua cabeça de manhã? Eu sinceramente duvido. Sabe, a maioria das pessoas estaria coçando as mãos, gritando, dizendo: Senhor, porque eu? Pedro estava descansando. Ele não estava em medo. Ele estava em perfeita paz. E o anjo o acordou e o levou para a rua. Ele achou que estava sonhando. Ora, aqui você encontra, eu acredito que é em 2 Crônicas, que fala sobre Ezequias falando confortavelmente ao seu povo. Em outras palavras, ele disse: não se entristeçam, Deus vai cuidar desta coisa. Agora, 185.000 soldados destruídos em uma noite. Os anjos devem se mover na velocidade da luz. São 300.000 metros por segundo. Ou seja, é possível que o anjo tenha pegado todos eles em um segundo. Imagine todos eles em um segundo. E veja que diz que ele os feriu. Matou 185.000. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele a adorar na casa do seu Deus, Nisroque e seus 2 filhos o feriram à espada e fugiram para a terra. De Ararate e seu filho reinou em seu lugar. Ele provocou o anjo e veio a acontecer exatamente o que o profeta de Deus profetizou, e a batalha foi vencida. E Ezequias saiu vencedor. Eu digo a vocês, o ministério dos anjos é para hoje. Precisamos entender que ele não passou com o Velho Testamento. Ainda está disponível hoje. O ministério dos anjos, é completamente certo que você tem acesso ao ministério dos anjos hoje. Lembra do que Jesus disse quando Pedro, desembanhou a espada para cortar a orelha de um dos homens que vieram pegar Jesus? Ele disse: guarde sua espada, se você vive pela espada, morrerá por ela. Ele disse: você não sabe que eu posso agora orar uma oração e ter mais de 12 legiões de anjos?
72 mil anjos com uma oração? Ora, se Jesus podia obter 72 mil anjos com uma oração envolvidos em sua situação, e Deus não faz acepção de pessoas, eu te pergunto, será que não temos acesso ao ministério dos anjos? Jesus disse que ele poderia ter invocado 72 mil anjos com uma oração. Eu creio que você tem acesso ao ministério dos anjos apenas mantendo a palavra de Deus em sua boca. Eu creio que isso dá uma tarefa a eles. Agora, no capítulo 5 de Atos, temos uma história aqui que diz: Pedro foi posto na prisão. Eu acabei de falar disso, mas eu quero que você abra lá. Ele foi posto na prisão e eles iam arrancar a cabeça dele de manhã. E oração foi feita a favor dele. Agora, o que aconteceu aqui foi que eles tiveram um grande avivamento e os líderes religiosos se enfureceram e os colocaram na prisão. E diz no verso 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia de Ananias e Safira, do que aconteceu com eles. A Bíblia diz que aquilo mexeu com todos. Quando passamos para o versículo 17, no capítulo 5 diz, levantando-se, porém, o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Veja, eram todos os apóstolos, não apenas Pedro. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os conduziu para fora. Agora, notem que ele os conduziu para fora. Conduziu para fora e lhes disse, ide apresentai-vos no templo. Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. As palavras desta vida? Bem, temos uma situação aqui. Ora, vamos passar para o capítulo 12, versículo 7. Vemos de novo o ministério dos anjos. Bem, eu não sei como aconteceu, mas eu percebo que muita gente tem deixado isto passar. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E diz, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam a prisão. Então, sabe, era bem seguro ali, eu diria. Eis que o anjo do Senhor veio até ele, uma luz iluminou a prisão e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E o anjo o levou para a rua, ele achou que estava sonhando. Até que ele percebeu, não, eu não estou nem dormindo, e ele foi à casa de João Marcos, onde estava havendo uma reunião de oração. E quando chegou lá, uma jovem vai atender à porta porque ele havia batido. E quando a jovem chega à porta, ela olha, volta e diz, ei, Pedro está à porta. Agora eis o que disseram. Não, é apenas o espírito dele, é um fantasma. Não pode ser verdade. Agora veja, ali estão eles naquela oração. Estão orando para que Pedro fosse liberto. Ele foi liberto por um anjo e agora está batendo à porta deles e eles não querem nem abrir a porta para ver. Pessoal, isso mostra como pessoas religiosas podem orar, cheias de incredulidade. Veja, pode haver pessoas orando por você cheias de incredulidade. Não está funcionando. Parece que a única pessoa que tinha fé naquele lugar era a jovem, a criada chamada Rode, porque ela disse é Pedro no próximo vídeo. É Pedro, sim. Finalmente alguém disse, vamos abrir a porta e descobrir. E assim eles fizeram e certamente era Pedro. Agora, sabe, ela foi a única que creu que era ele. Ora, eles estavam orando para que acontecesse exatamente o que aconteceu. E quando aconteceu, disseram, eu não acredito. Sabe, é assim que muita oração religiosa acontece. Eu prefiro ficar com Rode, a criada orando por mim porque ela estava em fé. Parece que ela era a única naquela casa com fé. Mas aqui está, eis o ministério dos anjos. Está disponível hoje, não aconteceu apenas no Antigo Testamento. Se você mantiver a palavra de Deus em sua boca e crer, você poderá ter o ministério dos anjos em qualquer momento.